Dois caminhos separavam-se num bosque amarelado, e aflito por não poder trilhar os dois. E ser um viajante, ali fiquei tempo prolongado, e observei num deles o que podia ser avistado: a curva, o arbusto e nada depois. Então escolhi o outro, tão belo quanto promissor, por ter talvez uma aparência mais ditosa, visto que seu tapete relvado era-me sedutor. Mas os viajantes, ambos mostravam o mesmo fulgor, aqui e ali, a relva sempre vistosa. E naquela manhã, ambos igualmente se entendiam, com suas folhas tenras, nunca antes pisadas. Reservei o outro para dias que ainda viriam, mas cônscio de que outros caminhos se ramificariam. Pensava sobre as folhas ali deixadas, e direi um dia, como alguém que se arrependeu, quando a saudade marcar sua presença: dois caminhos separavam-se naquele bosque, e eu escolhi aquela que de pronto me envolveu, e esta escolha fez toda a diferença. A grande questão da tentação é exatamente isso que Frost relata nesse poema. Os caminhos que se abrem diante de nós e as escolhas que fazemos. E nesse poema ele então diz de um caminho que ele escolheu e que trouxe arrependimento. Porque a partir de uma escolha, várias ramificações vão aparecendo diante de nós. Frost então vai nos mostrar a importância de se tomar o caminho correto, quando então somos tentados a tomar o outro. As tentações na vida aparecem como, nesse poema de Frost, como bifurcações, como possibilidades que nós temos de ou ceder à tentação, ou de resisti-la. E cada uma dessas escolhas vai trazer consequências. Precisamos entender que nós determinamos o nosso destino pelas escolhas que nós fazemos. Determinamos os nossos destinos pelas escolhas que nós fazemos. Se pegarmos a estrada errada, o final pode ser terrível. E sem dúvida nenhuma, nenhum de nós quer sofrer as consequências de uma escolha errada. Isso é algo que nós vamos procurar evitar a todo momento, a todo instante. É por isso então, queridos, que a nossa luta contra a tentação é algo tão importante. Algo que precisa ser trabalhado nos nossos corações, porque resistir às tentações e fazer as escolhas certas é algo inacreditavelmente difícil. Não é fácil. Nós precisamos da ajuda do nosso Senhor para vencer as tentações. Vamos ao texto? Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Capítulo 4 de Mateus, então, nós temos a abertura oficial do ministério de Jesus. No capítulo 3, Jesus acaba de sair das águas do Rio Jordão, onde havia sido batizado,
onde havia tido aquele momento tão especial do seu ministério em que Deus dos céus confirma que Jesus era o seu Filho amado. Não foi isso que acontece? Ao final do batismo de Jesus, uma voz rompe dos céus e diz: este é o meu Filho amado, em quem muito me comprazo, em quem muito tenho prazer. Mas é interessante a gente notar que nesse momento aqui, Jesus ainda não havia feito o seu primeiro milagre. Jesus não havia ainda pregado o seu primeiro sermão. Jesus não havia sido ainda ridicularizado, acusado, perseguido. Ele era apenas um jovem de 33 anos, aos olhos do mundo, inexperiente, que ainda não tinha começado a sua jornada e a sua caminhada ministerial. Não havia escolhido ainda os seus 12 discípulos. Ele era praticamente um desconhecido ainda. Por não ter iniciado o seu ministério, Jesus ainda não tinha toda a popularidade que o acompanhou ao longo da sua caminhada. Depois de realizar os seus milagres, nós sabemos que grande multidão seguia Jesus. Mas ainda nesse momento aqui, ele era praticamente um desconhecido. Logo depois então de ser batizado, logo depois de ter sido confirmada a sua filiação divina, o texto diz que Jesus é levado para o deserto. Um deserto desconhecido. E ali Jesus fica sozinho e pensativo durante 40 dias e 40 noites. E ao fim desse tempo, o diabo aparece para tentar Jesus. É interessante a gente entender e perceber no texto que ao fim de 40 dias Jesus estava fraco e debilitado, sem comer e sem beber. Ele estava num momento difícil no que diz respeito ao seu aspecto físico, emocional e também espiritual. E foi nessa hora que Satanás então aproveita. E há algo muito importante que nós precisamos aprender logo de cara, quando a gente olha para essas questões. Satanás é muito inteligente. E ele sabe sempre a melhor hora de atacar a cada um de nós. Por que Satanás não atacou Jesus logo quando ele foi levado para o deserto? Jesus estava espiritualmente pleno. Ele havia passado pelaquela experiência de ter sido confirmado como Filho de Deus. Mas Satanás esperou sorrateiramente. E ao final dos 40 dias, ele percebeu que era o momento de atacar, que era o momento de chegar, que era o momento de ir até Jesus, porque talvez, nas suas pretensões, ele poderia conseguir êxito. Então você precisa entender que as tentações aparecem sempre quando nós estamos mais vulneráveis, mais fracos. É nessas horas que Satanás chega até nós. Satanás nunca vai para você quando você está em plena comunhão com Deus, totalmente conectado ao Senhor, mas ele vai esperar uma rachadura na sua armadura. É mais ou menos numa represa, aparece aquela rachadura, e daquela rachadura ali se torna um ponto fraco. E se ela não for tapada, ela pode fazer com que toda a represa venha abaixo. Satanás sabe sim quando nós estamos mais vulneráveis. Mas a gente poderia perguntar por que Jesus foi tentado? Afinal de contas, ele já havia saído do seu batismo e havia sido confirmado como Filho de Deus. Será que Deus precisava provar Jesus? Será que Deus precisava colocar à prova quais eram as intenções e se Jesus estava disposto a cumprir a sua missão? E qual era a missão de Jesus? Caminhar na direção da cruz. Ele veio neste mundo para morrer e ele sabia exatamente qual era a sua missão. Será que Deus queria então testar? Será que Jesus vai mesmo cumprir essa missão? Será que esse foi o propósito da tentação? Não creio que tenha sido isso. Creio sim que o propósito da tentação foi mostrar para cada um de nós que é possível vencê-lo. Jesus vence a tentação do diabo não usando os seus poderes sobrenaturais. E Jesus naquele momento ele já sabia que ele tinha poderes sobrenaturais. Ele tinha poder para curar. Ele tinha poder para fazer qualquer coisa. Ele já estava plenamente consciente de quem ele era e quais as possibilidades das suas decisões. Aliás, Warren Wiersbe, comentando sobre esse
esse trecho, ele diz, da experiência sagrada e sublime das bênçãos do Jordão, Jesus foi conduzido ao deserto para ser testado. Jesus não foi tentado para que o Pai pudesse aprender alguma coisa sobre o seu Filho, pois o Pai já havia lhe dado a sua aprovação divina. Jesus foi tentado para que toda criatura, no céu e na terra, ou abaixo dela, soubesse que Jesus Cristo é o conquistador. Ele desmascarou Satanás e as suas táticas e o derrotou. Por causa de sua vitória, hoje também nós podemos vencer as tentações. E glórias a Deus por isso. Glórias a Deus porque Jesus então nos dá o caminho, nos dá a direção. E é exatamente isso que nós queremos entender e compreender aqui nessa noite. Para que ao passar por essas mesmas experiências, possamos sair vitoriosos. Não cedendo às tentações e não sendo derrotado por aquilo que Satanás deseja fazer nas nossas vidas. Quando a gente olha para esse texto, a gente vai entender, e quando a gente olha cada uma das tentações de Jesus, a gente vai poder compreender a natureza das tentações a qual Jesus foi submetido. Na primeira tentação, o diabo ridiculariza Jesus. O diabo está dizendo assim, se tu és o Filho de Deus, olha só, Jesus havia acabado de receber a confirmação de que ele era o Filho de Deus. E aí vem Satanás e diz, se tu és o Filho de Deus, já que você está com fome, transforma essas pedras aqui em pães. Jesus refuta Satanás, falando da palavra de Deus. Satanás prossegue, aumenta e amplia essa tentação. Satanás então leva Jesus para um lugar alto e diz, se tu és o Filho de Deus, pula daqui. Deus não vai deixar que você morra. Não agora, porque o seu caminho é até a cruz. Mas se realmente és o Filho de Deus, pula daqui. Jesus resiste, Satanás prossegue. O que a gente consegue compreender aqui é que Satanás é ardiloso e ele vai cada vez mais intensificando o seu ataque. Assim como ele fez com Jesus, ele faz assim com cada um de nós. Mateus coloca de maneira ordenada esses ataques, de maneira retórica, para mostrar então a natureza da tentação de Jesus. Mateus queria que cada um de nós capturasse a força impiedosa que Satanás coloca nos seus ataques para tentar nos derrubar. E o grande problema é que a gente às vezes vive a nossa vida completamente displicente quanto às estratégias ardilosas de Satanás para derrubar a cada um de nós. Se ele fez isso com Jesus, quem dirá a cada um de nós? Quem dirá a cada um de nós? A primeira tentação que Jesus sofre é uma tentação de natureza pessoal. É uma tentação de natureza pessoal. Jesus estava com fome. 40 dias ele já não se alimentava e Satanás diz, olha, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras. Provavelmente eram pedras lisas, que eram muito comuns, formadas de calcário daquela região desértica. Tipo esses seixos que a gente vê hoje sendo utilizados na decoração de plantas, que a gente acha muito legal. Era mais ou menos aquilo, e a gente entende que Satanás é tão astuto que ele pega algo que inclusive era parecido com pão. Ele queria atacar Jesus, ele queria dizer para Jesus, olha, você precisa cuidar de você primeiro, você está com fome. E não havia nada de errado, aparentemente, com aquilo. Se Jesus transformasse aquelas pedras em pães, sem dúvida nenhuma, a sua popularidade ia correr em toda aquela região, porque ele seria capaz, então, de alimentar todas as pessoas que estavam com fome, todas as pessoas que estavam em dificuldade. William Barclay, fazendo um comentário sobre esse texto, ele diz que precisamos ter um cuidado, porque Satanás sempre tenta a cada um de nós naquilo que nós somos mais fortes. Porque o desejo do coração dele é que a gente caia na tentação da autopromoção. Se Jesus tivesse transformado aquelas pedras em pães, a sua popularidade ia lá para cima. As notícias iriam correr. E ele então já chegaria com toda a pompa, com toda a circunstância. Ele já seria aclamado como aquele que poderia então lidar com o problema da fome de toda aquela região. Mas Jesus resiste a essa tentação. E aliás, a palavra que Jesus dá, ou a resposta que Jesus dá, é até muito interessante.
Porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Que bela resposta no momento de tanta fome, né? Que bela resposta. Precisamos, queridos, estar atentos, porque Satanás vai tentar a cada um de nós naquilo que nós somos mais fortes, não naquilo que nós somos mais fracos. Porque o que Satanás quer é nos levar a viver não buscando a realização da vontade de Deus, mas buscando a nossa própria promoção. A segunda tentação de Jesus foi de natureza pública. Satanás leva Jesus ao alto de um templo, no versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará o teu respeito que te guarde, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares alguma coisa. O pináculo do templo, ele ficava acima do monte de Cedron, era mais ou menos a 156 metros de altura, ou melhor, a um prédio de mais ou menos 45 andares. Foi para lá que o diabo transportou Jesus. O que o diabo queria com Jesus? O diabo queria que Jesus não fosse para a cruz. E nada melhor do que uma dose de sensacionalismo para que Jesus pudesse então sair da direção da vontade de Deus para a sua vida. Vocês imaginam as notícias que iriam correr naquela região se Jesus pulasse do templo, e com certeza os anjos viriam e o sustentariam, porque Jesus não podia morrer naquele momento, ele precisava caminhar para a cruz. Deus não ia permitir que Jesus morresse, caso houvesse essa possibilidade. O que a gente aprende aqui, queridos, é que precisamos ter muito cuidado com o sensacionalismo. E aliás, é isso que nós temos visto em muitas das nossas igrejas hoje, chamadas cristãs. Pessoas que querem se autopromover. E o que há de errado de a gente começar a fazer algumas coisas aqui para chamar a atenção de outras pessoas, para trazer outras pessoas? Quantos pastores que têm caminhado nessa direção de promover a sensação do povo, de caminhar numa direção de atrair as multidões e as massas por aquilo que ele pode fazer em nome de Deus. O grande perigo é que, quando a gente atrai as pessoas pelo sensacionalismo, a gente inicia um ciclo, inicia um processo que a gente não consegue completar. Porque um ato poderoso, ele vai chamar um ainda maior. E as pessoas querem ver sempre mais demonstração de poder. E muitas pessoas não entendem que não é só Deus que tem o dom de curar, não é só Deus que tem o dom de fazer grandes sinais e maravilhas. O diabo também tem. Muita gente hoje que busca a Deus somente por estas coisas. E Jesus rejeitou esse sensacionalismo quando ele diz para o diabo que ele não deveria tentar o Senhor, seu Deus. Algo interessante nessa passagem que Warren Wiersbe, ele diz que tentamos a Deus quando nós forçamos a Deus a agir de uma maneira milagrosa em nosso favor. Essa era a natureza da tentação aqui. É mais ou menos se um diabético não tomasse os seus remédios e quisesse ainda que Deus o curasse. E quantas vezes a gente não se envolve assim? A gente não cuida da nossa saúde, a gente é negligente contra aos cuidados que nós precisamos ter com o nosso corpo, e aí a gente, quando cai doente, ainda quer que Deus nos cure. É claro que Deus pode curar, mas nós precisamos nos cuidar, mas nós precisamos fazer aquilo que nos cabe. E não querer tentar a Deus a agir de uma maneira que não é devida. A terceira tentação, queridos, que Jesus enfrentou era de natureza de poder. A Bíblia diz que ainda o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado